Bom dia, meu amigo e minha amiga. É segunda-feira, mais um dia precioso na presença de Deus. Que a luz do nosso Deus, o amor do nosso Deus, a paz do nosso Deus esteja com você. Deixe a luz de Jesus entrar aí no seu coração nesse dia. Deixe a luz de Deus brilhar sobre você. Deixe a paz do Senhor tomar o seu coração. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Em João capítulo 1, versículo 5, diz assim: a luz brilha na escuridão, e a escuridão não pode apagá-la. A luz brilha na escuridão e a escuridão não pode apagá-la. A luz brilha. Há uma luz brilhando nesse dia, a luz de Deus, a luz do amor, a luz do perdão, a luz da vida que vem de Deus está brilhando aí sobre a sua vida. Receba esta vida vibrante, essa vida cintilante. Receba a vida de Deus sobre você, em nome de Jesus. Queridos amigos, estamos iniciando mais uma semana aí de devocionais e eu quero meditar com você num texto da Bíblia que está em João, capítulo 13, versículo 4 em diante. É uma passagem muito conhecida, mas que vale a nossa meditação. Diz assim: então Jesus se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na sua cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, esse lhe perguntou: Senhor, tu vais lavar os meus pés? E Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar os seus pés, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo. Precisa somente lavar os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, menos um. Jesus sabia quem era o traidor e foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a sua capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o vosso mestre e senhor, lavei os vossos pés, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante do que o seu patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. E Jesus continua a sua conversa com os seus discípulos, revelando a eles mais ainda a sua natureza divina, deixando bem claro que Ele é Deus vindo do Pai, que Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel, que Ele ia para o Pai, que Ele ia retornar, mas que Ele também iria voltar. É muito bonito o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João. Retrata essa última conversa de Jesus com os discípulos depois da última ceia. É muito bonito, vale a pena ser lido. E eu quero ficar hoje aqui nessa passagem em que Jesus lava os pés dos discípulos. Eu quero meditar com você nisso. Por que Jesus fez isso? Primeiro,
Jesus está deixando bem claro o sentido moral. Ele está dando uma lição aos discípulos, uma lição sobre humildade. Nós vemos que muitas vezes os discípulos, durante o caminho andando com Jesus, eles brigavam entre eles, tentando ver quem era o mais importante. Eles brigavam entre eles tentando ver quem tinha primazia, quem era o maior. E Jesus muitas vezes os advertiu que o reino de Deus é diferente do poder no mundo. Os poderosos no mundo, eles são servidos, mas os poderosos no reino de Deus são aqueles que servem. Que o maior seja aquele que serve, disse Jesus. E ele, sendo Deus, imagina, todos os deuses do mundo, os falsos deuses, são servidos. Inclusive tem homens que se fizeram de deuses para serem servidos. Por exemplo, existem reis, existem príncipes, faraós, que diziam que eram Deus. Eram um Deus, para que o povo o servisse, o obedecesse e o adorasse. E eles ficavam ali naquele pedestal e o povo os servindo. Mentiam a fim de buscar a honra que seria devida a Deus. Mas o nosso Deus é diferente. Ele, sendo o Criador de todas as coisas, sendo o Todo-Poderoso, sendo o Majestoso, o Glorioso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que teria todo o poder e autoridade, ele desceu aos lugares mais baixos da terra, se fez homem, habitou entre nós, morou entre nós, comeu entre nós, viveu a nossa vida, sofreu a nossa dor, foi humilde, curou as nossas feridas, tocou nos leprosos, levantou a prostituta, ofereceu a outra face, amou e perdoou, lavou os pés. Por que Deus fez isso? Para nos ensinar que nós precisamos ser mais humildes, que nós precisamos amar mais, que nós precisamos cuidar de quem está à nossa volta. E isso é servir a Deus, e isso é ser um líder na visão de Deus. A visão do reino de Deus, não, o líder não é aquele que está lá na frente e todo mundo o serve, mas o líder é aquele que desce ao povo e serve o povo, cuida do povo, ama o povo. O líder é aquele que está ali cuidando das pessoas. Que você seja um pai, um líder dentro da sua casa, ao exemplo de Jesus. Que você esteja disposto a lavar os pés da sua família. Que você, mãe, cuide da sua casa ao exemplo de Jesus. Cuide da sua família. Que você, patrão, cuide dos seus funcionários ao exemplo de Jesus. Esteja disposto a tocá-los, a participar da vida deles, a sentir a dor que eles sentem na posição que eles estão. Que você, líder de setor, você que trabalha numa função na igreja, você que trabalha numa função aí no governo, você que está numa prefeitura, no governo do estado, que você lidere com o exemplo de Jesus, uma liderança que ama, que se coloca no lugar do outro e que se coloca à disposição de servir. Esse é um dos maiores legados de Jesus para a humanidade, além de toda a questão salvadora. O legado da humildade. O legado de se colocar no nível do outro, de sentir a dor do outro. Nós vemos Jesus muitas vezes movido de íntima compaixão. Compaixão significa sentir a dor do outro. Que eu e você sejamos movidos de íntima compaixão mais vezes, que possamos deixar o nosso egoísmo. A sociedade de hoje é totalmente ao contrário disso. O mundo de hoje é totalmente individualista, egoísta. Cada um só quer a sua felicidade. Não importa quantas cabeças precise pisar para subir e chegar lá em cima. Mas entre nós não é assim. Na igreja não deve ser assim. Entre nós cristãos deve ser diferente e nós devemos seguir um exemplo diferente de liderança. O exemplo de liderança de Jesus. Amém? Quero convidar você hoje a orar junto comigo. Mas eu também quero dizer que
por mais 3 dias eu quero meditar nesta passagem. Vou meditar com você até quinta-feira. Porque além desse sentido moral, desse ensinamento que Jesus dá sobre humildade, esta passagem do lava-pés tem alguns sentidos também espirituais. E eu quero explorar com você, terça, quarta e quinta-feira, o que Jesus quer lavar nos nossos pés. Convido você a ouvir amanhã, quarta e quinta, o nosso devocional. Ter em mente a palavra de hoje. E nós vamos nos aprofundar, porque Jesus perguntou para eles: vocês entenderam o que eu fiz? Essas perguntas retóricas de Jesus são muito fortes, porque ele está querendo dizer: ei, tem algo profundo aqui, ei, pare para pensar no que eu estou fazendo. Amém? Querido Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor desceu à terra. Porque o Senhor, sendo Deus, sendo eterno, sendo Salvador de toda a humanidade, sendo o Criador de todo o universo, o Senhor se rebaixou à estatura de um mísero ser humano. O Senhor desceu à terra e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Senhor habitou entre os homens, serviu a humanidade, cuidou dos pequeninos, nos mostrou, nos ensinou na prática o que é o amor. Queremos seguir o teu exemplo, Jesus, não apenas em palavras, mas em atitudes. Envolve-nos com o necessitado, envolve-nos com o que sofre, ajuda-nos a pregar o Evangelho, nem que isso custe a nossa vida, como custou a tua. Queremos, Senhor, andar contigo todos os dias, seguir o teu exemplo todos os dias. Queremos amar mais, brigar menos, discutir menos, buscar menos ter a razão e mais nos doarmos em amor. Eu peço, bondoso Deus, em nome de Jesus, fortalece esse homem, fortalece essa mulher, fortalece esse jovem, este senhor, esta senhora. Guia os seus passos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estamos juntos para mais um devocional de fé. Compartilhe o devocional. Envie para os seus amigos. Amanhã estamos juntos. Um grande abraço. Deus abençoe.